Capítulo 3. Elizabeth estava falando sozinha quando entrou na casa Dunbury naquela manhã. Para dizer a verdade, ela foi resmungando consigo mesma durante todo o caminho até lá. Prometera a Susan que tentaria colocar em prática os decretos da Sra. Seton com um novo administrador, mas não sabia como poderia fazer isso sem contrariar automaticamente o decreto número 2. Nunca procure um homem, sempre force-o a vir até você. Elizabeth imaginou que teria que quebrar essa regra. Também se perguntou como conciliaria os decretos 3 e 5, que eram: nunca seja rude. Um cavalheiro da nobreza precisa de uma dama que seja a síntese da graça, da dignidade e das boas maneiras. E nunca fale com um homem por mais de 5 minutos. Se você encerrar a conversa, ele fantasiará sobre o que você teria dito a seguir. Peça licença e vá para o reservado das damas se for preciso. A fascinação por você aumentará se o cavalheiro em questão achar que você tem outras possibilidades matrimoniais. Era nesse ponto que Elizabeth ficava realmente confusa. Tinha a impressão de que, mesmo se pedisse licença, seria bastante rude encerrar a conversa depois de apenas 5 minutos. E, de acordo com a Sra. Seton, um homem da nobreza precisava de uma dama que nunca fosse rude. E isso nem incluía todas as outras regras que Susan gritara para ela conforme Elizabeth foi se afastando da casa naquela manhã. Seja encantadora, seja doce, deixe o homem falar. Se você for mais inteligente do que ele, não deixe isso transparecer. Com toda essa bobagem para se preocupar, Elizabeth foi rapidamente se apegando à ideia de permanecer senhorita Scotchwise, uma solteirona, por tempo indefinido. Quando entrou na casa Dunbury, Elizabeth seguiu direto para a sala de estar, como era de hábito. Como sempre, Lady Dunbury estava lá, sentada em sua poltrona favorita, escrevendo alguma correspondência e resmungando para si mesma no processo. Malcolm estava deitado de forma preguiçosa sobre o parapeito largo da janela. Ele abriu um olho, julgou que Elizabeth não era digna de sua atenção e voltou a dormir. Bom dia, Lady Dunbury, cumprimentou Elizabeth com um aceno de cabeça. Gostaria que eu fizesse isso para a senhora? Lady Dunbury sofria de dor nas juntas, e com frequência era Elizabeth que escrevia as cartas da velha dama. Mas Lady Dunbury apenas enfiou o papel em uma gaveta. Não, não, de forma alguma. Meus dedos estão muito bem esta manhã. Ela flexionou as mãos e abriu-as no ar, na direção de Elizabeth, como uma bruxa lançando algum tipo de feitiço. Está vendo? Fico feliz por estar se sentindo bem, comentou Elizabeth, hesitante, se perguntando se tinha acabado de ser enfeitiçada. Sim, sim, hoje está sendo um bom dia, ótimo para falar a verdade. Isso só vai mudar se, é claro, você resolver ler a Bíblia de novo para mim. Eu nem sonharia em fazer isso. Na verdade, há algo que você pode fazer por mim. Elizabeth ergueu as sobrancelhas louras, inquisitiva. Preciso ver meu novo administrador. Ele está trabalhando em um gabinete do lado dos estábulos. Poderia chamá-lo para mim? Elizabeth quase não conseguiu evitar que seu queixo caísse. Perfeito. Conseguiria ver o novo administrador e não teria que quebrar o decreto número 2 para isso. Bem, ela avaliou que tecnicamente ainda estaria indo procurá-lo, mas isso não podia ser levado em conta, já que recebera uma ordem de sua patroa. Elizabeth, chamou Lady Dunbury em voz alta. Elizabeth foi arrancada de seus desvaneios. Sim, preste atenção quando falo. Você não é do tipo que fica sonhando acordada. Elizabeth não conseguiu conter o sorrisinho diante da ironia. Ela não sonhava acordada havia 5 anos. Antes costumava sonhar com amor, casamentos, idas ao teatro, viagens para a França, mas tudo isso cessara quando o pai morreu, e suas novas responsabilidades deixaram claro que os pensamentos secretos eram apenas fantasias destinadas a nunca se tornarem realidade. Lamento muitíssimo, milady, falou. Os lábios de Lady Dunbury se comprimiram de um modo que deixou claro para Elizabeth que a patroa não estava de fato aborrecida. Apenas vá chamá-lo, disse Lady Di. Agora mesmo, respondeu Elizabeth com um aceno de cabeça. Ele tem cabelos e olhos castanhos e é bem alto, só para você reconhecer quando vê-lo. Ah, encontrei o Sr. Siddons ontem e esbarrei com ele quando estava indo embora. É mesmo? Lady Dunbury pareceu perplexa. Ele não mencionou nada. Elizabeth inclinou a cabeça confusa. Haveria alguma razão para que ele tivesse mencionado? A função dele não tem nada a ver com a minha, ou tem? Não, imagino que não. Lady Dunbury voltou a comprimir os lábios, como se estivesse às voltas com alguma grande questão filosófica não resolvida. Vá logo, então. Vou querer que me acompanhe assim que terminar com com o Sr. Sindos.
Ah, enquanto eu estiver conversando com ele, você pode dar continuidade ao meu bordado. Elizabeth precisou conter um resmungo. Lady Dunbury adorava observar Elizabeth bordando e dar várias instruções enquanto supervisionava o trabalho. E Elizabeth odiava bordar. Ela já costurara mais do que o suficiente em casa, por causa de todas as roupas que precisavam ser remendadas. A fronha verde, eu acho. Não, a amarela, acrescentou Lady Dunbury. Elizabeth assentiu, distraída, e saiu novamente pela porta. Seja única, mas não única demais, sussurrou para si mesma. Ela balançou a cabeça. O dia em que descobrisse o que essa dica significava seria o dia em que o homem andaria na lua. Em outras palavras, nunca. Quando chegou à área dos estábulos, Elizabeth já repetira todas as regras para si mesma, pelo menos umas 10 vezes, e já estava tão zonza com tudo aquilo que teria sido um prazer empurrar a senhora Seton de uma ponte caso a dama estivesse pela região. É claro que também não havia pontes na região, mas Elizabeth preferiu ignorar esse detalhe. O gabinete do administrador ficava localizado em uma pequena construção à esquerda dos estábulos. Era um chalé de 3 cômodos, com chaminé de pedra e telhado de palha. A porta da frente se abriu para uma pequena sala de estar, com um quarto e um gabinete nos fundos. A casinha tinha uma aparência limpa e era organizada, o que Elizabeth achou que fazia sentido, já que administradores costumavam se preocupar com a boa conservação das construções das propriedades. A moça ficou parada do lado de fora por cerca de 1 minuto, respirando fundo algumas vezes e lembrando a si mesma que era uma jovem razoavelmente atraente e elegante. Não havia qualquer motivo para que aquele homem, no qual ela, no fim das contas, nem estava tão interessada assim, pudesse zombar dela. Era engraçado, pensou Elizabeth de forma irônica, como nunca ficara nervosa com a expectativa de conhecer pessoas. E se agora estava assim, era tudo culpa daquela maldita caça ao marido, daquele livro duplamente maldito. Eu poderia estrangular a senhora Seton, resmungou a si mesma enquanto erguia a mão para bater a porta. Na verdade, faria isso com muita alegria. A porta não estava bem fechada e se moveu alguns centímetros quando Elizabeth bateu. Ela chamou: Sr. Siddons, está aqui, Sr. Siddons? Sem resposta, Elizabeth empurrou a porta mais um pouco e enfiou a cabeça para dentro. Sr. Siddons? O que ela deveria fazer agora? Ele com certeza não estava em casa. Elizabeth suspirou e apoiou o ombro esquerdo no batente da porta enquanto avançava mais para ver a sala. Ao que parecia, teria que caçar o homem, e só Deus sabia onde ele poderia estar. A propriedade era grande, e ela não estava se sentindo particularmente animada com a perspectiva de fazer uma longa caminhada em busca do errante Sr. Siddons, mesmo com a urgência que tinha em praticar os decretos da Sra. Seton. Enquanto permanecia parada ali, deixou os olhos correrem pela sala. Já entrara no pequeno chalé antes e sabia quais itens pertenciam a Lady Dunbury. Ao que parecia, o Sr. Siddons não levara muitos pertences. Apenas uma bolsa pequena que estava jogada em um canto e Elizabeth teve um sobressalto. Um livrinho vermelho, pousado ali na mesa de canto. Como diabos o Sr. Siddons conseguira uma cópia de Como se Casar com o Marquês? Não conseguia acreditar que aquele fosse o tipo de coisa que ficava exposta em livrarias para cavalheiros. Boca aberta, atravessou a sala a passos largos e pegou o livro. Em Francis Bacon, Elizabeth fechou os olhos e praguejou contra si mesmo. Santo Deus, estava ficando obcecada. Aquele livrinho idiota parecia surgir em cada canto. Idiota, 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 murmurou, virando-se para colocar o livro de volta sobre a mesa. A senhora Seton não sabe de tudo. Você precisa parar. Ai. Ela gritou quando a mão direita bateu no lampião de metal que estava sobre a mesa. Elizabeth sacudiu a outra na altura do pulso, tentando suavizar a dor aguda. Ai, 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 ficou gemendo. Aquilo foi pior do que dar uma topada, e só Deus sabia que ela já tivera experiência suficiente com isso. Ela fechou os olhos e suspirou. Sou a criatura mais desajeitada de toda a Inglaterra, a maior cabeça oca de toda a Grã-Bretanha. Elizabeth ergueu rapidamente a cabeça. O que tinha sido aquilo? Parecia o som de um pé pisando no cascalho, e havia cascalho do lado de fora do chalé do administrador. Quem está aí? Chamou ela, a voz soando bastante estridente até para os próprios ouvidos. Sem resposta, Elizabeth estremeceu, considerando-se que aquele mês estivera muito mais quente que de costume. Ela nunca acreditara muito em intuição, mas algo com certeza estava errado ali, e Elizabeth temeu que sofresse as consequências.
James passara a manhã cavalgando pela propriedade. Já a conhecia de ponta a ponta, é claro. Quando criança, passara mais tempo ali, na casa Danbury, do que no próprio castelo Riverdale. Mas se queria manter a fachada de novo administrador, precisava inspecionar o terreno. No entanto, fazia muito calor. E quando James terminou sua cavalgada de 3 horas, sua testa estava úmida de suor e a camisa de linho colada à sua pele. Um banho teria caído muito bem, mas um administrador não podia pedir que os criados da casa Dunbury lhe enchessem uma banheira. Por isso, ansiava por um pano úmido e frio, molhado na bacia de água que deixara em seu quarto. Não esperara encontrar aberta a porta na frente do chalé que ocupava. James passou a pisar da forma mais silenciosa possível e abriu devagarzinho a porta. Quando espiou, viu as costas de uma mulher, a dama de companhia da tia dele, seus cabelos louros claros e o corpo miúdo não o tinham enganado. James tinha ficado intrigado ao vê-la no dia anterior. Não percebera quanto até deparar com ela novamente naquele momento, inclinada sobre o volume dele dos ensaios de Francis Bacon. Francis Bacon, para uma invasora, a moça tinha muito bom gosto para livros. Observá-la era quase hipnótico. A jovem estava de perfil, o nariz franzido do modo mais divertido enquanto ela examinava o livro. Mechas sedosas do cabelo muito claro haviam escapado do coque e se encaracolavam em sua nuca. A pele dela parecia quente. James respirou fundo, tentando ignorar o calor que se acumulava em seu ventre. Ele se inclinou o mais próximo possível do batente da porta, sem denunciar sua presença. Que diabo a moça estava dizendo? Ele se esforçou para se concentrar na voz dela, o que não foi fácil, já que seus olhos continuavam a se desviar para a curva suave dos seios de Elizabeth e para aquele ponto na nuca onde James se beliscou. A dor costumava ser ótimo antídoto para as necessidades básicas de um homem. A senhorita Hotchkiss estava murmurando alguma coisa e parecia bastante irritada. Idiota. Ele concordava com isso. Esgueirar-se para dentro dos aposentos dele em plena luz do dia não tinha sido muito inteligente da parte dela. Senhora Seaton, que diabo seria essa? Ai, James observou com mais atenção. A moça estava sacudindo a mão, olhando com raiva para o lampião sobre a mesa. Ele não conseguiu conter um sorriso. Ela parecia tão furiosa que James não teria ficado surpresa se o lampião tivesse entrado em combustão espontânea. E agora, a senhorita Hotchkiss deixava escapar miadinhos de dor que estavam provocando estranhas reações no estômago dele. O primeiro instinto de James foi se apressar em ajudá-la. Ele ainda era um cavalheiro, afinal, para além de qualquer disfarce que houvesse adotado, e um cavalheiro sempre saía em socorro de uma mulher ferida, mas hesitou. Ela não estava tão ferida assim. E, afinal, o que estava fazendo no chalé dele? Será que era ela a chantagista? E, se fosse, como teria descoberto que ele estava ali? Se a senhorita Hotchkiss não estava ali para investigá-lo, por que estava mexendo nos pertences dele? Moças decentes, do tipo que trabalha como dama de companhia para condessas idosas, não faziam essas coisas. É claro que a jovem poderia ser apenas uma ladrazinha qualquer, com esperança de que o novo administrador fosse um cavalheiro com dificuldades financeiras, mas que guardasse algumas poucas relíquias de família, um relógio, uma joia da mãe, o tipo de coisa de que um homem não quisesse se separar, mesmo que as circunstâncias os forçassem a procurar trabalho. A jovem fechou os olhos, suspirou e se virou. Sou a criatura mais desajeitada de toda a Inglaterra, a maior cabeça oca de toda a Grã-Bretanha. James se aproximou mais e arqueou o pescoço, enquanto tentava escutar tudo o que ela estava dizendo. Crunch. Maldição, disse James para si mesmo, sem emitir som, e se moveu rápido, de modo que suas costas ficassem pressionadas contra a parede lateral do chalé. Já fazia anos desde a última vez que dera um passo descuidado como aquele. Quem está aí? Gritou ela. James não conseguia mais vê-la. Estava muito longe da porta para isso, mas a jovem parecia em pânico, como se estivesse prestes a sair correndo do chalé a qualquer momento. Ele se afastou mais, apressando-se em se posicionar entre os estábulos e o chalé. Assim, quando ouvisse a dama de companhia da tia sair de casa, caminharia em direção a ela, como se houvesse acabado de chegar. E, como esperava, ouviu a porta da frente do chalé ser fechada poucos segundos depois. Na sequência, o som de passos. Então James entrou em ação. Bom dia, senhorita Hotchkiss, saudou ele, seus passos largos colocando-o bem no caminho da moça. Ah, gritou ela, dando saltinho. Eu não tinha visto. Ele sorriu. Peço perdão se a assustei. Elizabeth balançou a cabeça, o rosto começando a ficar ruborizado. James pressionou o dedo contra a boca para esconder um sorriso triunfante. A jovem se sentia culpada por algo, um rubor
rubor como aquele não surgia sem razão. Não, não, está tudo bem, balbuciou ela. Eu preciso mesmo aprender a olhar por onde ando. O que atrás aqui? Perguntou ele. Eu achava que a maior parte de seus deveres exigiam sua presença na casa. Sim, exigem mesmo, mas na verdade me mandaram vir aqui para chamá-lo. Lady Danbury gostaria de falar com o senhor. James estreitou os olhos. Não achava que a jovem estivesse mentindo. Ela obviamente era muito inteligente para inventar algo que ele poderia desmentir com facilidade. Mas por que então ela teria se esgueirado para dentro dos aposentos dele? A moça estava aprontando alguma e, pelo bem da tia, James estava determinado a descobrir o que. Já havia interrogado mulheres antes e sempre conseguiu fazê-las contar o que ele precisava saber. Na verdade, seus superiores no departamento de guerra com frequência riam comentando que ele aperfeiçoara a arte de interrogar mulheres. Mulheres, percebera James havia muito tempo, de certa maneira, eram de uma raça diferente da dos homens, eram basicamente egocêntricas. Tudo o que era necessário era perguntar a uma mulher sobre ela mesma, e o mais provável era que ela deixasse escapar todos os segredos que guardava. É claro que havia uma ou duas exceções a essa regra, e a própria Lady Dunbury era um exemplo disso, mas... Algum problema? Perguntou a senhorita Hotwise. Como? O senhor está muito silencioso, comentou ela. Então mordeu o lábio. Eu estava só divagando, mentiu James. Confesso que não consigo imaginar por que Lady Dunbury está solicitando a minha presença. Eu a vi hoje de manhã. A jovem chegou a abrir a boca, mas não tinha o que dizer. Não sei, disse ela finalmente. Achei melhor não questionar os motivos da Lady Dunbury. Tentar entender como o funcionamento dela é muito cansativo para o cérebro. James riu mesmo contra a vontade. Não queria gostar daquela moça, mas ela parecia encarar a vida com uma graça e humor raros, e com certeza descobrir a melhor maneira de lidar com a tia dele, agradá-la e fazer o que ela queria. Sempre funcionara para James também. Ele estendeu o braço, preparado para jogar seu charme na jovem até que ela revelasse todos os seus segredos. A senhorita me acompanharia de volta à casa? Isso, é claro, caso não tenha outros assuntos a resolver aqui fora. Não, ela ergueu as sobrancelhas. Quero dizer, não, não tenho mais nada para resolver aqui fora. Ela deu um sorrisinho. E, sim, será um prazer acompanhá-lo. Excelente, disse ele, satisfeito. Mal posso esperar para nos conhecermos melhor. Elizabeth deixou escapar um longo suspiro enquanto passava o braço pelo dele. Havia errado em sua última fala, mas, a não ser por isso, achava que estava colocando em prática as regras da Sra. Seton com uma admirável habilidade. Conseguia até fazer o Sr. Seton rir, o que tinha que estar listado em algum daqueles decretos, e se não estivesse, deveria estar. Certamente os homens apreciam mulheres que sabem ser espirituosas. Elizabeth franziu o senho. Talvez aquilo se encaixasse na parte de ser única. A senhorita está muito séria, comentou ele. Elizabeth sobressaltou. Maldição, precisava manter a mente concentrada naquele cavalheiro. Não havia algo naquele livro sobre dedicar plena atenção aos cavalheiros? Isso teria que acontecer durante os 5 minutos antes que o assunto acabasse. É quase como se a senhorita estivesse um pouco concentrada demais em alguma coisa, continuou James. Elizabeth quase lamentou alto. Lá se ia a tentativa de fazer seu encanto parecer natural. Ela não estava muito certa sobre como aquilo se aplicava à situação presente, mas acreditava que a mulher em questão não deveria aparentar estar seguindo o manual. É claro, prosseguiu o Sr. Siddons, que com certeza não percebera a perturbação dela, que sempre achei as mulheres sérias as mais intrigantes. Ela conseguiria. Sabia que conseguiria. Afinal, era uma Hotwise. Maldição. E poderia fazer qualquer coisa que estivesse determinada a fazer. Precisava conseguir um marido. Mas o mais importante era que, primeiro, tinha que aprender a conseguir um marido. E quanto ao Sr. Siddons, ora, ele estava bem ali. Talvez fosse um pouco cruel usá-lo como uma espécie de teste. Mas uma mulher deve fazer o que é necessário. E ela era uma mulher desesperada. Elizabeth se virou, com um sorriso radiante no rosto. Jogaria seu encanto naquele homem até que ele ficasse encantado. Ela abriu a boca para rebatá-lo com algum comentário inteligente e sofisticado, mas, antes que pudesse emitir um único som, o Sr. Siddons se inclinou mais para perto, os olhos ardentes e perigosos, e disse: Estou terrivelmente curioso em relação a esse sorriso. Elizabeth ficou confusa. Se não soubesse que não era o caso, teria pensado que era ele que estava tentando seduzi-la. Não,
pensou, afastando a ideia. Aquilo era impossível. Ele mal a conhecia, e por mais que não fosse a garota mais feia de toda Surrey, sem dúvida não era nenhuma sereia. Peço que me perdoe, Sr. Siddons, disse Elizabeth em um tom simpático. Assim como o senhor, tenho tendência a me perder em pensamentos, e com certeza não tive a intenção de ser rude. Ele balançou a cabeça. A senhorita não foi rude. Mas, veja só, o que fora mesmo que Susan lera para ela naquele livro sempre estimule um homem a falar sobre si mesmo. Os homens são basicamente egocêntricos. Senhorita Rothquist? Elizabeth pigarreou e abriu um outro sorriso. Sim, ora, veja só, eu estava exatamente me perguntando sobre o senhor. Houve um breve silêncio, até que ele perguntou. Sobre mim? É claro, não é todo dia que temos uma pessoa nova aqui na casa Dunbury. De onde o senhor vem? Daqui e dali, respondeu ele, evasivo. Em tempos mais recentes, de Londres. Que emocionante, comentou ela, tentando parecer animada. Elizabeth odiava Londres. Era suja, mal cheirosa e superpopulosa. E o senhor sempre foi administrador? Não, disse o senhor Sindus lentamente. Não há muitas propriedades rurais grandes em Londres. Ah, sim, murmurou Elizabeth. Verdade. Ele inclinou a cabeça e encarou com simpatia. A senhorita sempre morou aqui? Elizabeth assentiu. A vida toda. Não conseguiria me imaginar vivendo em outro lugar. Não há nada mais adorável do que a área rural inglesa, quando as flores desabrocham. E uma pessoa com certeza não pode. Ela se interrompeu. Não deveria estar falando sobre si mesma. James ficou em alerta. O que ela teria dito? Elizabeth pestanejou lentamente. Mas o senhor não quer saber a meu respeito? Ah, quero sim, retrucou ele, brindando-a com seu olhar mais ardente e intenso, que as mulheres adoravam. Não aquela, ao que parecia. A jovem jogou a cabeça para trás e tossiu. Algum problema? Perguntou James. A senhorita Rothquist apressou-se a balançar a cabeça, negando, mas sua expressão era de quem acabara de engolir uma aranha. Então, isso não fazia sentido, mas James podia jurar que havia visto. A jovem direitou os ombros, como se estivesse se preparando para executar alguma tarefa terrível, e disse com uma doçura forçada: Estou certa de que leva uma vida muito mais interessante do que a minha, Sr. Siddons. Ah, mas tenho certeza de que está enganada. Elizabeth pigarreou, louca de vontade de bater o pé de pura frustração. Aquilo não estava funcionando. Cavalheiros deveriam gostar de falar sobre si mesmos, e tudo que aquele homem estava fazendo era perguntar sobre ela. Elizabeth ficou com a estranha impressão de que ele estava fazendo alguma espécie de joguinho com ela. Sr. Siddons, disse ela, torcendo para ter conseguido eliminar qualquer traço de frustração da voz. Body Surrey desde que nasci. Como minha vida poderia ser mais interessante que a sua? Ele estendeu a mão e tocou o queixo dela. Por algum motivo, senhorita Rothquist, tenho a sensação de que poderia me fascinar infinitamente, se quisesse. Elizabeth arquejou e então parou de respirar de uma vez. Nenhum homem a tocara antes, e provavelmente ela era a pior espécie de meretriz por pensar assim, mas sentir o toque quente da mão dele foi quase hipnótico. Não acha? Sussurrou ele. Elizabeth inclinou o corpo na direção do rapaz em um breve instante. Então ouviu a senhora Seton, cuja voz, por sinal, parecia muito com a de Susan, em sua cabeça. Se você encerrar a conversa, sussurrou a voz de Susan, ele ficará fantasiando a respeito do que você teria dito a seguir. Então Elizabeth, que nunca experimentara o êxtase de saber que um homem estava interessado nela, forçou-se a endireitar a coluna pela segunda vez naquela manhã e disse com uma firmeza impressionante. Realmente preciso ir, Sr. Siddons. Ele balançou a cabeça lentamente, sem afastar os olhos do rosto dela. Quais são seus interesses, senhorita Rothquist? Perguntou. Seus hobbies, seus anseios. A senhorita me passa a impressão de ser uma jovem dama com inteligência fora do comum. Ah, ele com certeza estava debochando dela. Sem dúvida não conhecia havia tempo bastante para ter formado uma opinião sobre seu intelecto. Elizabeth estreitou os olhos. Ele queria saber quais eram seus anseios, não é? Muito bem, então ela lhe diria: Eu gosto mesmo é de cuidar da minha horta, disse, com os olhos brilhando. Da sua horta? Perguntou ele, atônito. Ah, sim, nossa primeira colheita este ano vai ser de nabos, muitos nabos. O senhor gosta de nabos? Nabos? Repetiu ele. Ela sentiu enfaticamente. Nabos, alguns os consideram sem graça, até insípidos, na verdade, mas é o tubérculo mais fascinante que existe. James relanceou o olhar para a direita e para a esquerda, procurando por uma via de escape. De que diabo aquela moça estava falando? Já cultivou nabos? Ah, não, nunca. É uma pena, disse ela, parecendo lamentar muito. A partir de um nabo é possível aprender muito sobre a vida. Ele inclinou a cabeça um pouco para frente, perplexo.
Aquilo ele precisava ouvir. É mesmo? E diga-me, por misericórdia, o que se pode aprender? Ele sabia. Ela estava zombando dele. O que pretendia? James abriu um sorriso inocente. A senhorita estava dizendo perseverança, disse ela em um rompante. É possível aprender muito sobre perseverança. É mesmo? Como? A jovem suspirou dramaticamente. Sr. Siddons, se precisa perguntar, então temo que nunca compreenderia. Enquanto James tentava digerir aquela declaração, ela continuou, animada. Ora, veja, já chegamos à casa Dunbar. Por favor, diga a Lady Dunbar que estarei no Roseral caso ela precise de mim. Então, sem dizer nem mais uma palavra, ela se afastou, apressada. James ficou parado ali por um momento, tentando descobrir o sentido do que sem dúvida fora a conversa mais bizarra que já tivera na vida. E foi então que percebeu a sombra dela pairando ao lado da casa. Que Roseral que nada! A maldita jovem estava escondida, ainda o espiando. Ele descobriria o que ela pretendia, mesmo se fosse a última coisa que fizesse na vida. 10 horas mais tarde, Elizabeth arrastou os pés cansados para dentro do chalé Rothquais. Não se surpreendeu ao ver Susan esperando na base da escada, com o livro Como se Casar com o Marquês ainda em mãos. O que aconteceu? Perguntou Susan, pondo-se rapidamente de pé. Conte-me tudo. Elizabeth teve que controlar um ataque de riso constrangido. Ah, Susan, disse, meneando a cabeça. Nos saímos muito bem no decreto número 1. Ele definitivamente me acha única. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!